Estamos de volta com mais um programa História Atual. Você sabe como se dão as relações internacionais e como a imagem do Brasil é vista lá fora, tanto hoje como no passado recente? Como é que essa imagem é trabalhada? É o governo? É a diplomacia? São órgãos que estão à disposição do governo? Como é que funciona essa construção de imagem de um país para outro? No programa de hoje, nós iremos conversar um pouco sobre a imagem do Brasil lá fora, mais precisamente nos Estados Unidos. Não sai daí. No programa de hoje, nós iremos conversar com o professor Lindeci Francisco Tomé de Souza Lins sobre a propaganda oficial do Brasil nos Estados Unidos da América no período de 1930 a 1945 e ver como o governo de Getúlio Vargas estabeleceu uma política de promoção da imagem do Brasil naquele país. O professor Lindeci é professor do Departamento de História da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no campus de Mossoró, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas, também da UERN, tem graduação em História, licenciatura plena pela Universidade Estadual do Ceará, UES, mestre em História Social na Universidade Federal do Ceará e doutor em Ciências, História Social na Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil republicano, atuando principalmente nos seguintes temas: História política, Estado Novo, política externa, Brasil, Estados Unidos. É com muita satisfação que nós recebemos o professor Lindeci para esse bate-papo. Seja bem-vindo, professor Lindeci. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, amigo. Muito obrigado, professor Lemuel, e saudações aqui a você e a todos os YouTube espectadores do canal História Atual. Lindeci, vamos começar com uma pergunta provocativa, não a você, mas aos nossos irmãos. Brasil ou Argentina? Ambos tomaram café, mas quem teve direito ao almoço na Casa Branca? Opa, começou agora provocando nossos amigos, né? Principalmente do esporte. Quando tem jogo é que fica mais interessante. Então vamos. Estamos aqui entre amigos, né? No mesmo departamento, então o historiador gosta muito de falar de contexto, né? Então, trazendo um pouco do contexto da minha pesquisa, o que a gente pode apontar? Né? A gente está trabalhando numa época, né, em que as relações internacionais, sobretudo do Brasil para com a América Latina, vamos dizer assim, houve um corte profundo, né, na construção da relação e como que essas relações se desenvolveriam, sobretudo da década de 30 para frente. Né? Esse corte importante nas relações internacionais vai romper com uma lógica anterior, que era uma lógica do chamado Big Stick, né, do grande porrete, ligada aí ao Theodore Roosevelt, né, no século XIX e século XX, né, no início do século XX. Então, a relação, por exemplo, entre Brasil e Estados Unidos ficou mais ou menos da seguinte maneira: os americanos tinham uma hegemonia continental, o Brasil respeitava essa hegemonia, tá? E qualquer intervenção norte-americana nos países da América Latina, o Brasil ou fingia que nada acontecia, ou até mesmo aceitava sem problema algum. A questão é que esse tipo de relação, além de ser muito dispendiosa do ponto de vista militar e das próprias relações internacionais, ainda houve um determinado momento que não era mais possível manter esse tipo de política. E esse momento foi depois da crise de 29, né? Assim, em que os mercados europeus ficaram mais restritos aos produtos norte-americanos, e aí eles viram que era interessante
renovar a política externa, justamente pensando na América Latina como um grande mercado internacional a ser explorado. Então, a gente pode pensar, e aí que vai entrar essa nova política do Roosevelt, né? Não do Theodore, né? Mas do sobrinho dele, o Franklin Delano Roosevelt, que era a chamada política da boa vizinhança. Tá? Essa política já veio de antes do Roosevelt, mas foi ele que implementou. Dessa política, o que a gente pode pensar? O Brasil, evidentemente, via a política com uma certa preocupação. Por quê? Porque antes da política da boa vizinhança, ah, os Estados Unidos podiam fazer as intervenções e o Brasil não ligava muito, até porque o Brasil se reconhecia enquanto liderança do subcontinente latino-americano. Então, da América do Sul, o Brasil se reconhecia enquanto liderança. Então, deixava os Estados Unidos fazer as intervenções na América do Norte, América Central, sem problema algum. O problema é que a política da boa vizinhança pregava uma igualdade, pelo menos no discurso, né, uma igualdade de oportunidades e, consequentemente, de atores políticos em todos os países da América do Sul. E isso vai despertar no Brasil uma ciumeira, né, por conta da influência da Argentina. A gente precisa entender que, quando a gente olha para o Brasil, a gente pensa, o país é gigantesco. Mas, se você olhar, a Argentina também é um país muito grande. É porque, comparado ao Brasil, qualquer país é muito pequeno. Mas, olhando para a Argentina, aliás, olhando para a América do Sul, você vai ver a Argentina um país imenso. Ainda tinha um detalhe, que a Argentina era muito rica. Era um país mais rico, inclusive, que o Brasil. Então, nesse aspecto, Brasil e Argentina, a partir da boa vizinhança, vão disputar essa atenção norte-americana como uma liderança do continente latino-americano. Então, dessa maneira, apesar de ambos terem tomado um cafezinho lá com o presidente Roosevelt, no final das contas, quem comeu a feijoada foi, né, os brasileiros é que puderam oferecer a feijoada para os americanos, né? Os argentinos ficaram só no tango, né, só na tristeza. E aí tem um exemplo mais prático para a gente pensar nisso, é que dos 475 milhões de dólares investidos na América Latina, sobretudo na época da Segunda Guerra Mundial, o Brasil ficou com 347 milhões. E a Argentina não ficou com nada. Então dá para entender como essa corrida beneficiou o Brasil e prejudicou a Argentina, justamente porque a Argentina tinha outros interesses e, sobretudo, uma maneira que os argentinos tinham de ver a ação da Alemanha. O Brasil foi muito esperto nesse momento em negociar com o Brasil e a Alemanha, mas chegou um momento que o Brasil, pedindo aí recursos, entrou ao lado dos Estados Unidos. E a Argentina ficou com a ideia de manter uma certa neutralidade na guerra, e na Segunda Guerra Mundial manter uma neutralidade para a concepção norte-americana significava defender os nazistas. Então, realmente, nessa disputa, o Brasil se saiu vencedor. Tem uma citação no seu trabalho que me chamou a atenção. A citação diz: por trás do sorriso do governo há sempre a ameaça de força. Roland Hall Sharpe, ele era correspondente do jornal Christian Science Monitor. Como a imprensa norte-americana construía suas narrativas em torno de fatos internos, como a Revolução de 30 e o golpe de 37, e de que forma isso iria interferir na política externa brasileira. Pronto, muito bem. Um outro detalhe também interessante que a gente precisa entender é que toda ação de política externa é necessário ter uma política interna ali para, vamos dizer assim, manter aquelas ações. Então, às vezes, a gente fica pensando em sempre política externa como se ela fosse uma prima da política interna. Na verdade, ela é uma irmã da política interna. Então, assim, qualquer país que precisa e que deseja ter uma relação internacional com seus vizinhos ou com outro país estratégico, precisa também manter uma certa política interna adequada, né, para que essas relações não se estremecessem de maneira gratuita. Então, a gente pode pensar, por exemplo, nesse contexto, primeiro, alguns jornais norte-americanos detinham correspondentes no Brasil. Por exemplo, o New York Times detinha um correspondente no Brasil, então as notícias sobre o Brasil vinham com uma certa rapidez. Entretanto, outros jornais detinham ou compravam as matérias de agências internacionais de notícias ou
encomendavam matérias de intelectuais, estudiosos, ou que passaram pelo país, ou que tinham algum interesse pelo país. No caso, o Roland Sharpe, ele escreveu até um livro, ele era um dos que... esse jornal é um jornal interessante, porque é um jornal, apesar do nome ser cristão, né, Christian Science Monitor, mas é um jornal que trabalha com política externa, é um jornal de Boston, né, e que vai só trabalhar com política externa. Um jornal muito interessante nesse aspecto e muito pouco estudado, inclusive. Né? Eu não conheço pesquisas sobre esse jornal. E aí o Roland Sharpe, que escreveu um livro que fala muito mal da política do Vargas, né? Chama Vargas de fascista, etc. Era uma pedra no sapato do Getúlio nesse aspecto, inclusive do próprio Departamento de Estado. E é interessante que acontecimentos do Brasil repercutiam nos Estados Unidos de uma maneira incontrolável, né? De uma maneira que o governo não conseguia fazer algum tipo de cobertura para tentar diminuir os impactos dessas notícias. Dentre esses vários acontecimentos, a gente pode ter o da própria Revolução de 30, que para um leitor norte-americano seria mais uma ditadura na América Latina de generais, e que haveria mortes, e que, mais uma vez, os americanos deveriam intervir. Isso era uma leitura inicial que se tinha, e aí foi necessário toda uma política, e aí a diplomacia brasileira trabalhar com os jornalistas para tentar apaziguar essa visão. E tem então, um outro detalhe interessante, é que com a Revolução de 30, né, a gente estava, evidentemente, o presidente Roosevelt ainda não tinha assumido, então a política externa dos Estados Unidos ainda não tinha mudado. Já o golpe, né, já o Estado Novo, né, em 37, já tem um outro contexto. Enquanto 30 você tem um contexto aí de mais uma república de bananas brigando, e aí o Brasil precisou dizer que aquela revolução era séria, de que refazer a política do Brasil, lembrando aí que tem questões de dívida externa, né, dos credores internacionais que ficavam preocupados. Em 37 é outro contexto. Primeiro, é um contexto em que há uma propaganda, já um esforço de propaganda reafirmando que o Brasil e os Estados Unidos são irmãos. Isso era um problema, porque o Roosevelt, inclusive, disse que o Vargas foi o inventor do New Deal, né, fazendo aí né, assim, acariciando o ego do Getúlio. E em 37 você tem o quê? Você tem um golpe no Brasil, e a imprensa já vai imaginar que é um golpe ligado ao fascismo. Então, isso já era preocupante para a política externa brasileira, né? Porque você já tem a ascensão do Hitler, você já tem aí alguns autores, quando você lê nos jornais, alguns autores apontando para uma guerra futura. Eu achei interessante que um advogado escreveu em 35, se eu não me engano, e ele já estava apontando que nos próximos anos haveria uma guerra mundial. Então, veja que tinha gente já pensando no futuro e com medo da ofensiva do Hitler sobre a Europa. E aí vem um país, faz um outro golpe, ainda tem a ideia de que tem elementos fascistas dentro do governo, então isso fazia com que a imprensa norte-americana repercutisse essa matéria, informando que o Brasil estaria ingressando nas fileiras do fascismo. Então foi necessário também, mais uma vez, uma grande atuação da diplomacia e de outros profissionais da política brasileira para tentar apaziguar esses ânimos e mostrar para o governo, né, mostrar para os congressistas norte-americanos que o Brasil, na verdade, era um aliado ainda dos Estados Unidos. Estamos conversando com o professor Lindeci Lins sobre a construção da imagem do Brasil junto aos Estados Unidos no período que corresponde aos anos 30 até 45. Antes de ir para a nossa próxima pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora, que acompanha o nosso canal, mas que ainda não está inscrito, para se inscrever, dar o seu like, compartilhar a nossa programação e assistir outros programas, além do História Atual, que é um programa de entrevistas. Nós temos também a Resenha do Cangaço e a coluna Minha Opinião. Convido a todos e a todas para, inclusive, sugerir temas. Nós trabalhamos com agendamento de temas que são sugestões dados por quem nos acompanha. E, semanalmente, nós escolhemos
uma sugestão de tema e procuramos um pesquisador, um historiador, um cientista político para conversar sobre essa temática. Lindeci, quais os principais órgãos que atuaram na construção da imagem do Brasil no exterior durante o governo Vargas? Pronto, Lemão, excelente. Também outro detalhe que, quando se estuda política externa, normalmente se imagina que sempre o Itamaraty, né, que é justamente o ministério, né, feito, né, para essa função, né, de representar o Brasil no exterior, seria o responsável direto pelas ações de propaganda. E nessa época, na década de 30 e 40, o que eu percebi foi que, primeiro, não havia um órgão responsável exclusivamente pela propaganda brasileira nos Estados Unidos. Eu me refiro aos Estados Unidos, mas, na verdade, em todos os países. Tá? Não tinha um órgão que dizia assim, não, vamos fazer a política dessa maneira. Não. No Brasil, o que é que você tinha? Vários órgãos com competências distintas, que às vezes sobrepujavam as competências do Itamaraty, eram sobrepostas, mas tentavam fazer uma propaganda. Então, nós temos, dos principais, o próprio Itamaraty, com as suas representações no exterior. Né? O Brasil tinha, além da própria embaixada em Washington, tinha vários consulados por todos os Estados Unidos. Tá? Lembrando que o consulado, né, você tem um consulado oficial e você tem consulados honorários, ou seja, alguém que tem um interesse no Brasil pode abrir uma espécie de escritório que representa os interesses do Brasil naquela região. Basicamente, um consulado resolve muito mais problemas entre as pessoas. Né? Às vezes, um turista perde alguma documentação, você precisa de um representante do país numa cidade menor, que não seja a capital, você chama o cônsul, que ele está lá representando, né, o país no exterior. Então, o Brasil tinha o Itamaraty, toda a sua estrutura, lembrando aqui que a Embaixada de Washington era mais cara, era mais importante na perspectiva do Brasil. Tá? Então, aquela ideia de que o Brasil estava próximo à Alemanha, quando você vê o orçamento das embaixadas, você vê que a Embaixada de Washington é disparada, a embaixada com maior número de recursos, com maior quantidade de servidores, que tinha o Oswaldo Aranha, que era a nossa grande figura pensante na política externa, era o embaixador dos Estados Unidos e depois se transformou em chanceler do Brasil. Temos o Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio, que aparentemente pode ser esquisito isso, mas o Ministério do Trabalho tinha órgãos responsáveis por apresentar o comércio do Brasil nos Estados Unidos, responsável por organizar as feiras, e ele aproveitava e fazia também a propaganda do Brasil. Né? Você tem aí o escritório de Nova York, que tinha muitos recursos e conseguia fazer essa propaganda, publicando inclusive revistas, né? Que foi a Brasil Today. Era uma revista de um escritório do Ministério do Trabalho, que nada tinha a ver com o Itamaraty e não precisava dar nenhuma satisfação para o Itamaraty. Você tinha um Departamento Nacional do Café, que esse órgão é o que tinha dinheiro, porque como ele é um departamento, o orçamento dele é diferente de um órgão público, de um ministério. Ele é um departamento, então ele utiliza verbas de outros ministérios e consegue verbas dos próprios produtores de café. Então, o departamento de café conseguia aí ter muitos recursos e propiciar uma excelente propaganda do Brasil nos Estados Unidos. Você aproveita o café e propagandeia o país. O Departamento Nacional de Café, vamos dizer assim, ele apoiou uma entidade de empresários brasileiros e norte-americanos, né, chamada American Brazilian Association, também em Nova York. E essa entidade era de cafeicultores, de banqueiros, de exportadores e importadores de mercadorias, e o escritório, tanto o escritório do Ministério do Trabalho quanto o Departamento Nacional de Café apoiaram, né, esse órgão. E você tem, vamos dizer assim, o Departamento de Turismo, o próprio Departamento de Imprensa e Propaganda, que no Brasil era o nome é departamento, mas você pode considerar como um ministério, porque ele era ligado diretamente à presidência da República. Então, o DIP também tinha um setor responsável por ver a imagem do Brasil nos Estados Unidos. Então, a gente vê que tem órgãos administrativos, órgãos de comércio, órgãos internos de propaganda e o Itamaraty fazendo o mesmo serviço, que era fazer a boa imagem, como eles chamam, do Brasil
em terras estrangeiras. Indeci, você falou aí de órgãos que não necessariamente ligados ao governo, como escritórios e outras instituições. Eu percebi também no seu trabalho que uma das capas da revista Travel in Brazil, responsável pela divulgação da imagem do país junto aos americanos, tinha a foto de Carmen Miranda. A artista teve papel importante nesse processo? Pronto, Lemon, excelente. Excelente pergunta. Também a gente tem que pensar naquela política que eu falei da boa vizinhança. Tinha tanto de lá para cá, ou seja, do Brasil para os Estados Unidos, e tinha dos Estados Unidos para o Brasil. A Carmen Miranda é uma peça de propaganda criada pelos Estados Unidos para fazer a propaganda que servia tanto ao Brasil quanto aos Estados Unidos. Então, a Carmen Miranda, a artista Carmen Miranda, não foi pensada pela diplomacia brasileira, por exemplo, para ser essa embaixadora, né, do Brasil nos Estados Unidos, essa peça publicitária, vamos dizer assim. A Carmen Miranda foi criada, né, pelo OCA, que é o escritório norte-americano, né, que cuidava das relações internacionais, que era um escritório privado, que depois foi incorporado ao governo, tá? Que era lá do Nelson Rockefeller. A OCA é que pensou nessa relação da Carmen Miranda, por exemplo, com o Brasil. Então, a Carmen Miranda ela servia para cá, porque a gente via a Carmen Miranda tendo muito sucesso nos Estados Unidos, e ela era aquela figura que representaria o Brasil nos filmes, sobretudo nos filmes hollywoodianos. Aí um detalhe interessante é que a diplomacia brasileira, aí lembrando que a gente tem que entender que basicamente eram homens brancos, né? A gente precisa entender quem é que faz parte dessa diplomacia. É uma carreira acadêmica, né? O único político do Itamaraty era o Oswaldo Aranha, mas os outros todos eram formados, né, do Instituto de Relações Internacionais. Então, assim, era um pessoal da alta política mesmo. Eram excelentes funcionários públicos, né, muito graduados. Então, na cabeça desse pessoal, na cabeça dos diplomatas, mas não só deles, e de outros servidores do governo brasileiro que passaram temporadas nos Estados Unidos e que voltavam ao Brasil, eles escreviam ao Getúlio Vargas, né, para dar uma impressão de como é que estava a imagem do Brasil no país. E na cabeça deles, pelo menos pelas fontes que eu consegui identificar, Carmen Miranda não prestava um bom serviço na concepção brasileira da propaganda. Por quê? Porque a Carmen Miranda, quando você vê, e aí eu convido aos telespectadores, né, para verem algum filme, um videozinho da Carmen Miranda, você vai ver. É uma moça, inclusive portuguesa, né, não é nem brasileira, mas branca e com trajes que para a época eram chocantes, né? Ela mostrava o umbigo, ela mostrava o ombro, uma parte do decote. Então, para a década de 40, uma mulher que mostrasse o punho da camisa já era considerado sedução, ou mocotó, como a gente chama, né? O calcanhar. Você imagine uma moça, né? Uma moça mostrando o umbigo e dançando, não só dançando, mas como fazendo posições sensuais. Ela fazia umas piadinhas, aquelas esquetes de humor, ela fazia umas piadinhas, né, para os norte-americanos, criando um tipo de latina que até hoje é muito conhecida em Hollywood, né? Você vê às vezes uma latina, né, muito garbosa, muito bonita e ingênua, mas também muito sedutora. Era esse o papel da Carmen Miranda. Então a diplomacia achava que a imagem da Carmen Miranda favorecia um tipo de prostituição no Brasil, porque mexia com os homens norte-americanos e quando eles chegassem aqui, eles achariam que as mulheres seriam prostitutas, na concepção desses diplomatas e desses intelectuais. Então, olhando de fora, realmente ela ajudou a propaganda, ela ajudou a mover um conceito de Brasil. Por outro lado, é um Brasil caricato, né? Um Brasil folclórico, um Brasil que teoricamente era samba, mas na verdade era rumba. Então, a Carmen Miranda, vamos dizer assim, ela ajudou bastante a produção e a venda de bananas, né? Ela trabalhou, fez muita propaganda para a indústria de exportação de banana. Então, ajudou tanto o Brasil quanto os exportadores de banana também da América Latina.
Estamos caminhando para o final da nossa entrevista, um bate-papo muito bom, agradável, com o professor Lindeci, mas temos que encerrar. Mas essa última pergunta provocativa, mas não para o professor, mas para o contexto em que a construção dessa imagem se deu e essas relações. Lindeci, em suas pesquisas, você identificou algum indício ou indícios de corrupção nas relações entre o governo brasileiro ou Itamaraty ou qualquer outro órgão que trabalhou na construção dessa imagem com essas agências de publicidade nos Estados Unidos ou em qualquer outro país? Pronto, Lemuel. Então a gente pode. Também um outro detalhe interessante, aí já é uma. Vamos dizer assim, um recado aqui para quem gosta de estudar história, é sempre de cruzar as fontes. Se eu, por exemplo, se eu tivesse lido apenas os jornais e as revistas norte-americanas, eu teria visto a, a, a cobertura desses veículos, mas, vamos dizer assim, sem um contexto. Eu poderia dizer que era um contexto que o Brasil estaria importante vamos dizer assim, na política internacional e, portanto, houve uma grande cobertura do Brasil em determinado contexto. Quando eu li a documentação diplomática, é que eu comecei a entender os interesses da imprensa norte-americana nessa cobertura da imagem do Brasil dos Estados Unidos. Então, assim, os jornais, a gente sabe que o jornal nunca consegue ter uma lucratividade apenas com seus leitores. Isso aí vem desde o Walter Lippmann e muitos outros pesquisadores da imprensa. Então, os jornais eles ganham dinheiro com as assinaturas, com os leitores e, sobretudo, com a publicidade. Não tem nenhum jornal que consiga vender e ter um lucro sem a publicidade. Então, muitos desses veículos aproveitaram esse momento da política da boa vizinhança e viram esse interesse norte-americano pelos países da América Latina e se aproveitaram do ensejo e começaram a tentar vender matérias para o governo brasileiro comprar. Então, era muito comum diretores, proprietários de jornais oferecerem cadernos especiais para o Brasil a um custo, né, de dólares, ou de assinaturas, ou de compra de volumes. Né? Então, você tinha, por exemplo, uma revista e dizia o seguinte: olha, eu tenho interesse no Brasil, nas relações internacionais, e queria fazer um caderno com 2 páginas sobre o Brasil. Vocês me enviam as fotos, podem até me enviar o texto. Em troca, eu quero, sei lá, $200, ou então você compra 2.000 exemplares, 5.000 exemplares da minha revista. Então, a imprensa se aproveitou muito desse ensejo, desse contexto, e fazia vendas e mais vendas tentativas de vendas, né, de espaços para o governo brasileiro anunciar. E aí, o que a gente pode entender? Atualmente, a gente sabe que não foi desse governo, mas do governo anterior, governo federal, havia um espaço de compra, né, de espaços comerciais na própria imprensa. Né? O governo até hoje compra anúncios, jornais e financia blogueiros. Né? A gente vê muitos blogueiros aí trabalhando para esse atual governo, mas para quem está vendo em 2022, né, estamos ainda no governo Jair Bolsonaro. Né? Mas os governos anteriores ao do Jair Bolsonaro também utilizaram, né, desses recursos para comprar espaços em blogs, em revistas, jornais. Falar em corrupção é um outro tempo, né? Também a gente corrupção daquela época era muito mais complicado, né? Até o conceito de corrupção era diferente. Por exemplo, se a gente pensar bem, quando Vargas foi deposto, ele não tinha nada. Ele foi deposto, voltou para a fazenda dele em São Borja sem um tostão furado. E então corrupção não, mas favorecimentos e compras de matérias, sim, houve bastante, né? Você não tinha lei de licitação, né, também, enfim, é um outro contexto. Mas o que eu pude ver na minha pesquisa, infelizmente a gente não tem comprovação e outros documentos para ter uma prova cabal, foi a contratação, né, de um agente de imprensa
por fora, vamos dizer assim. Então tinha esse negócio, não vou te chamar de corrupção, eu vou dizer assim, negócios informais, que foi o Andrew Pearson, chamado Drew Pearson, que era um dos maiores colunistas norte-americanos, e ele foi contratado para fazer a propaganda do Brasil. Ele era contratado não pelo governo brasileiro, né, mas pelo Departamento Nacional de Café. Como eu disse para você, era mais fácil você conseguir manipular recursos do Departamento de Café. Então, teoricamente, o Drew Pearson, a responsabilidade dele era negociar café, era fazer a propaganda do café. Mas a gente sabe que não era o café que ele estava negociando, na verdade, era defendendo as posições do governo Getúlio Vargas e as posições do Oswaldo Aranha em território norte-americano. Como ele era muito influente, ele tinha uma coluna lida em centenas de jornais norte-americanos, era uma coluna diária, e ele ainda apresentava um programa de rádio. Então, esse camarada foi escolhido a dedo pela diplomacia brasileira para fazer esse meio de campo, né? essa propaganda aí do Brasil nos Estados Unidos por meio das colunas que ele publicava diariamente nos jornais estadunidenses. Estamos chegando ao final do nosso programa e antes de passar a palavra final para o professor Lindeci, eu quero pedir a você mais uma vez para se inscrever no canal, para divulgar a nossa programação, dar a sua sugestão. A sua participação é importante. Esse programa é feito para você. Eu quero passar agora a palavra para o professor Lindeci fazer suas considerações finais. Eu agradeço o professor Lemuel, né, meu amigo de longas datas do Departamento de História, né, agradeço o convite. Eu peço a quem tiver com dúvidas, né, que se quiser conversar melhor, em outra oportunidade, fico à disposição, tá certo? Podem me contactar pelos e-mails institucionais do departamento, e eu fico à disposição para quaisquer esclarecimentos, tá bom? Então, agradeço mais uma vez, perdoe pelo passar da hora, mas eu fico à disposição, professor Lemuel. Obrigado ao professor Lindeci, obrigado a você que nos acompanha. Um forte abraço e até o nosso próximo programa.